Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Hora de entender o que aconteceu lá em Chicago. Foi um dia de alta, onde as cotações para soja voltaram a trabalhar no patamar ali dos $14 por bushel. Será que agora, de fato, é uma volta consistente? Será que tem fundamento que justifique a continuidade desse patamar aí nos próximos dias? O mercado vai tentar buscar novos preços aí para a soja? Pergunta para quem entende. Por isso nós vamos lá para Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, onde está meu amigo Carlos Cogo, sócio-diretor da consultoria Cogo Inteligência em Agronegócio. Seja bem-vindo, meu caro. Muito bom ter você aqui de novo com a gente nesse início de 2022. Aproveito para desejar um ótimo ano para você e para toda a família. E já te pergunto sobre a consistência dos $14, Cogo. O mercado voltou para o patamar e agora? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu agradeço, Alex, e também transfiro a todos que estão nos assistindo. Que tenham um excelente ano, com bastante saúde, que a gente possa retomar todas as atividades de forma normal o mais rápido possível. Pois é, só para resgatar rapidamente, esses 14 já haviam sido ultrapassados ao longo da pandemia por fatores relacionados a uma demanda não atendida, né? Havia toda uma questão de dificuldade que ainda persiste, de fretes marítimos, de lockdown, portos fechados, empresas paralisadas. Já tínhamos quase chegado no nível de $16 por bushel, se devolveu esse ganho, e agora o mercado começa de fato a precificar um conjunto de fatores que deve dar uma sustentação para o piso ou patamar de 14 por bushel se consolidar, né? O primeiro deles, obviamente, é a questão da quebra de safra na América do Sul, que ainda está em aberto, mas já é suficientemente grande para mexer com os preços. E no dia de hoje teve também bastante ligação com o petróleo. O petróleo segue subindo de preço, né? O petróleo Brent já está aí na casa bem próxima e ao redor dos $90 o barril, com muitas projeções de consultorias da área de energia falando em 95 a $100, e ele carrega junto com ele todo o grupo de óleos vegetais que podem ser destinados para a produção de biocombustíveis. Óleo de palma, óleo de soja e óleo de canela, de canola, desculpa. E a grande alta de hoje realmente foi no óleo de soja, né? Uma alta de praticamente 3% em cima disso. Lembrando também que junto com a questão de petróleo, nós vamos ter menos oferta por parte de players muito tradicionais em óleo, que é o caso da Argentina. Argentina e também agora o próprio Brasil, né? Que deixa de esmagar também, né, Cogo? Exatamente. O Brasil, no ano passado mesmo, chegou a exportar volumes muito similares aos da Argentina, tem se tornado, farelo, novamente um player global importante, sempre ficando em segundo ou terceiro lugar, e vai ter um volume de esmagamento revisado para baixo em 2022, né? À medida que você tem uma nova meta de mistura do biodiesel no diesel em 10%, quando a meta para esse ano seria os 14%, 13%, depois 14%, isso vai diminuir o volume necessário para esmagamento de soja. E, em consequência disso, reduzir o volume disponível, tanto de óleo quanto de farelo de soja. Então, tudo isso realmente se adiciona a uma menor oferta por parte de um grande player de óleo, que é a Argentina, no mercado global de óleos que está puxado para cima, principalmente pelas altas do óleo de palma, que está com oferta restrita e que também hoje teve uma alta muito forte na Bolsa da Malásia. Muito bom. Bom, vamos aos detalhes então. Quando Desculpe. Quando você fala de quebra de safra na América do Sul, que ainda não está fechado, mas o que já aconteceu até agora é suficiente para precificar a soja nesse patamar dos 14 e fazer a soja buscar novos patamares de preços, ou precisa de novidade, digamos aí, de mais problemas aí para mudar esse patamar, Cogo? É suficiente para sustentar esses patamares, e quando for devidamente precificado,
poderá levar a um viés de alta mais intenso à medida que a gente tomar um conhecimento pleno e mais preciso do volume de quebras. Nós temos quebras que vão, no caso do Brasil, desde Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul, em diferentes proporções, em que parte delas poderá ser recuperada, não integralmente. Nós temos uma quebra muito importante na Argentina, né? E temos uma quebra no Paraguai, que são, no caso, os 3 maiores produtores da América do Sul. A América do Sul, como todo mundo sabe, é responsável por mais de metade da oferta global de soja. Então, nós temos já aí em torno, aí, num número redondo, ao redor de 25 milhões de toneladas a menos produzidas na América do Sul por questões ligadas à estiagem e ao fenômeno Laninha. 25 milhões de toneladas, na sua opinião, consolidada? A gente não pode dizer consolidada, porque no caso do Brasil nós ainda temos alguns replantios e também lavouras tardias que poderão, em caso de volta de chuvas em níveis suficientes, elas poderão recuperar parte do potencial produtivo. Então, no caso do Brasil, dá para dizer que ainda poderia haver alguma reversão. A consultoria iniciou o ano trabalhando com 145,7 milhões de toneladas e o nosso número nesse momento é de 131,5 milhões. No caso da Argentina, a produção inicial era de 50 milhões de toneladas e hoje é de 40 milhões. Então, na Argentina, praticamente esse número já está consolidado. No Paraguai, o número inicial é em torno de 10,5 milhões. Hoje, o mercado olha em 8,5, mas dificilmente esse número será alcançado. Então, somente uma parte bem pouco expressiva desse montante todo exposto aqui pode sofrer algum tipo de reversão. Muito bom. Isso significa, então, que a gente continua de olho na questão climática e, principalmente, o mercado climático continua atuando aí na precificação da soja. Até quando, Kogo? No curto prazo, os dois principais drivers do mercado são clima e petróleo. O petróleo não para de subir, ele vem subindo, ele chegou a recuar no final do ano, chegou a cair para próximo de $70 o barril Brent, e agora é o contrário, se aproxima dos 90 e ultrapassar os 90. E o clima, obviamente, porque o clima pelo menos até o final da colheita, então a gente pode considerar que pelo menos aí até final de fevereiro, pelo menos, a gente vai ter que estar ainda acompanhando toda a questão climática, como vai ser o resultado da safra do Paraguai, da Argentina, do sul do Brasil, boas produtividades e outras regiões do Brasil que podem compensar uma parte das perdas, claro, uma parte pequena, mas podem. Isso até, vamos estimar aí até o final do mês de fevereiro já vai continuar no radar como principal driver. A partir daí, vai começar a se olhar bastante para a próxima safra norte-americana. Que tamanho ela vai ter, que impacto essa alta de custos de fertilizantes e defensivos teve ou terá sobre as áreas de milho e soja nos Estados Unidos, se vai haver migração de área de milho para soja, qual o tamanho da área de soja, e isso pode aí interromper um viés altista por um determinado tempo. Então, curto prazo, petróleo e clima. Depois, área plantada nos Estados Unidos. Safra americana. Kogo, então vamos avançar um pouquinho, vamos pensar num possível cenário aí com a safra americana. Você acredita em migração de área aí de milho para soja? Os dados atuais mostram uma margem próxima de zero para um milho de alta produtividade no meio oeste americano. Então, seria muito esperado um patamar de migração que já está sendo considerado por consultorias americanas, mas que diverge nos números. Vão desde 3, 4 até 8, 10 milhões de acres transferidos do milho para a soja. E isso, evidentemente, seria, para médio e longo prazo, um fator baixista. Agora, a soja, a rentabilidade comparada com o milho, ela é melhor, mas ela é muito ruim frente aos patamares históricos, já considerando os preços atuais da commodity que estão mais elevados. Ou seja, a dúvida aqui é que se essa migração, que a meu ver vai acontecer da área de milho para a soja, ela vai acontecer num patamar suficiente para colocar a área de soja em nível superior ao do ano passado. Talvez não.
O que a gente tem muito ouvido falar aqui é a questão do custo de produção. E que, nesse sentido, a soja sentiria menores investimentos do que o milho. E, portanto, isso estaria, digamos, na análise do produtor americano. Faz sentido isso para você? Faz total sentido, pensando que o milho norte-americano tem uma média geral, né, de 10 toneladas por hectare, mas muitas áreas, regiões que produzem 14, 13, e isso exige muito nitrogênio. E a ureia foi um problemaço para os Estados Unidos desde o ano passado, incluindo esse início de ano. Eles continuam tendo dificuldade de acesso a insumos como nitrogenados, potássicos, fosfatados, inclusive alguns problemas relacionados às sanções econômicas que eles mesmos puseram sobre o caso do potássio da Bielorrússia, né? E também de toda essa tensão geopolítica entre Rússia e Ucrânia, lembrando que a Rússia tem 30% do mercado global de nitrogenados e de fosfatados. Então, esse mercado está bastante nervoso, sem uma perspectiva de baixa, e isso pode atrapalhar a intenção de plantio dos produtores americanos para essa próxima temporada. No caso específico de milho, então. Isso pesaria mais para milho? Não, mais de milho, mas também de soja. De soja também? Também de soja, porque as margens frente ao preço atual e ao custo, quando subiu, só para lembrar, é o maior custo de produção de soja no mercado americano dos últimos 22 anos. Então, isso vai pesar na cabeça do produtor, mesmo sabendo que ele vai ter ajuda do governo Biden, a tradicional ajuda do USDA, que vai socorrer com preço de garantia, complementação de seguros, etc. e tal. O produtor, ele sempre prefere apostar em vias próprias, vias de mercado, que o produto, pelo seu preço de mercado, remunere o seu custo de produção. E isso, nesse momento, é curta essa margem. Então, talvez seja o suficiente, sim, para fazer uma decisão de migrar do milho para a soja, mas talvez também possa barrar alguma intenção de aumentar muito mais do que o necessário uma área de soja frente ao custo tão elevado, né? Já que, pelo menos teoricamente, risco de clima pela frente parece que não há nos Estados Unidos, pelo menos teoricamente, até uma segunda ideia que surge no mercado aí, né? Então, isso vai pesar na decisão de todo mundo. As margens são baixas em todos os grãos nesse momento nos Estados Unidos. Então, num primeiro momento, seria viável pensar todas as áreas caindo. No caso da soja, realmente o milho pode compensar uma parte dessa queda pela migração. É isso que eu ia perguntar. Não seria de todo, então, assustador se a gente visse uma redução na área de plantio americano, então? Não, seria bem possível, até porque não é só uma questão só de preço e nem só de custo. Ainda há dificuldades de acessar alguns insumos importantes e indispensáveis nas lavouras. Então, isso ainda não está totalmente definido. É uma situação que ainda não está completamente definida, porque o plantio está aí, né? O plantio é março, abril, né? Então, está em cima da hora, né? Então, e americano também é importador de insumos, ao contrário que a maioria pensa que a autossuficiência em insumos existe em poucos países do mundo. Rússia, Ucrânia, China e poucos outros países, Índia, e o resto depende de importações. Muito bem. Colocando todos esses fundamentos que você trouxe para a gente, dá para imaginar um cenário mais altista para os preços, então? Sim, certamente. Principalmente quando a gente pensa no mercado interno. Porque o mercado interno, além de todas as questões externas, ele tem fundamentos internos. Um deles é o câmbio. O câmbio, num ano eleitoral, vai ser um câmbio volátil, que vai exigir do produtor muita ginástica, né? Porque ele vai precisar não só saber a hora de ter que fazer uma eventual fixação de venda futura, mas principalmente saber em que momento que ele vai entrar comprando insumos, num cenário de escassez, de risco de falta de produto, de preço de produto em patamar em dólares, em patamares elevados, e um câmbio volátil, ou seja, ele vai ter que realmente ter muito jogo de cintura e planejamento para entrar no mercado na compra dos insumos. Então, nós temos fatores internos. Vai ter que ser muito bem casado isso, né, Kogo? A venda da soja com a compra de insumo, né? Muito bem casado. A gente tem hoje em torno de 20% dos fertilizantes travados para 2022, 2023, é pouco.
falta muita coisa e os produtores vão ter que, em algum momento, na verdade, uma pergunta que se faz sempre, né? Que timing tem essa decisão? Se a gente vai plantar em setembro, ninguém vai poder ir muito além de abril, maio para tomar uma decisão, Uhum. sob o risco de, não é de ter um custo elevado, é de não receber o insumo na hora de plantar. É um risco que o americano está sofrendo no curto prazo, a gente vai sofrer no médio e longo prazo. Então, é uma questão de um timing que não é tão longo assim. Vamos ter aí 4 meses pela frente, esticando muito, né? Porque a história vem nos mostrando que o produtor já vinha comprando em fevereiro, janeiro, março, e agora ele vai talvez seja obrigado a postergar o máximo possível para olhar cotação futura, para olhar Uhum. o câmbio, né? Algum movimento dos insumos afora, vai ter que ficar muito ligado em tudo que está acontecendo. E fora isso que eu estou falando, que é uma questão mais ligada a plantio, internamente aqui nós temos fatores altistas para o mercado interno ainda neste ano de 2022, em Uhum. função de uma menor safra, obviamente, nós vamos ter uma menor oferta. E como a gente sempre explica, né, o exportador às vezes é um esmagador. O esmagador também às vezes é um exportador. Nem sempre isso é verdade. Ou seja, não há acerto entre exportadores, trades e esmagadores. Eles vão disputar mercadoria para esmagamento interno. Todo indicativo é de uma redução do esmagamento, já que a mistura de biodiesel cai, e será preciso menos soja para produzir óleo de soja. Lembrando que 75% do biodiesel brasileiro é produzido à base de óleo de soja. Isso tecnicamente é negativo para o preço do grão. Mas daí você também tem menos óleo produzido e menos farelo produzido, que tem uma demanda Exatamente. alta acontecendo. Uma coisa pode puxar a outra? Com certeza. Claro que de 100% de grão, a gente tem 79% de farelo e 19% de óleo. Então, na proporção que eu reduzir óleo, eu reduzo no mesmo volume a minha oferta interna de farelo. Então, o farelo, hoje, graficamente, se você olhar, já existe um spread, nós estamos em pleno janeiro, sem início de ano, em plena colheita da soja brasileira, já há um spread positivo do óleo brasileiro em relação ao óleo de soja na Bolsa de Chicago. E há um spread positivo do farelo de soja brasileiro em relação ao farelo em Chicago. Isso agora, imagina isso daqui 6 meses, 7 meses ou 8 meses. Porque além da menor oferta no Brasil, tem também a necessidade do Brasil cobrir parte da perda argentina, não? Exatamente, a pressão virá para comprar soja, para comprar farelo e até para comprar óleo. E nós temos como atender essa pressão toda, pensando que lá atrás se imaginava que ia dar para exportar 93 milhões de toneladas e agora não passa de 80 milhões a projeção de exportação. O cobertor está curto, né? É. Alguém vai ficar sem um pedaço do cobertor aí para cobrir as ofertas de derivados e de grão para fabricar derivados. E isso justifica, inclusive, essa briga que a gente está vendo logo no começo do ano entre as indústrias, né, entre o mercado interno e a exportação, né? Exatamente, um reflexo disso, o melhor de todos, é o prêmio Alto no Porto, né? O É, prêmio positivo para todos os vencimentos, inclusive prêmios que estão sendo negociados para 2023 estão positivos. em Ou plena seja, não tem safra, né? nenhum prêmio negativo no radar. Exatamente, em plena safra, né? Com oferta chegando nos portos, né? Exatamente, o prêmio firme e bem acima da média histórica para cada mês do primeiro semestre do ano. Ô Kogo, a gente entende que tudo isso cria um cenário favorável para preço da soja, mas daí o componente custo vem aí também e bate na porta e traz aquele susto aí para gente. Levando em consideração a possibilidade de alta ainda dos preços da soja, mas um custo bastante elevado também, vai ser um ano de rentabilidade positiva boa, dentro das margens dos últimos anos, ou vai ser uma coisa mais contida? Teria que haver uma alta muito mais intensa da soja para manter margens de lucro similares a de 2022 e 2021.
para a próxima temporada. É muito difícil. Nós temos que trabalhar com um cenário de recuo de margens no Brasil. Hoje o nosso controle aqui mostra para a região toda de Cerrado, que é a nossa base de cálculo é Mato Grosso, uma margem bruta que chegou a 60% em 2021, que chegará em 2022 a casa de 46%, caindo para próximo de 30% para 22, 23, com os atuais preços dos insumos projetados que não sejam alterados. Então, teria que haver alguma mudança nessa relação de troca. A relação de troca, nesse momento, é, em média, 11 sacas de soja para comprar o pacote de fertilizantes para o Mato Grosso, por exemplo, para 22, 23, contra uma média histórica de 6. No Sul, é muito próximo a isso também, para uma média histórica de 5. Então, na verdade, a gente está falando de pagar quase o dobro. O raciocínio para defensivos não é o mesmo, é um pouco diferente. Você precisou de 7 sacas e meia a 8, contra uma média histórica de 5,5 a 6. Então, também, agora, os dois somados geram um custo que pode beirar 45% em reais de custo mais alto para a próxima temporada. Ou seja, precisaria ou um câmbio ou um preço de soja futura em dólar bem mais alto para anular essa perda de rentabilidade. Nesse cenário de hoje, vai haver perda de rentabilidade. Lembrando que ela ainda vai ficar num patamar bastante interessante, muito superior do produtor norte-americano, para um produtor brasileiro que vem há 12 anos se capitalizando com boas safras de soja. Quando você olha para uma margem bruta que seja lá de 30%, é interessantíssimo, né? E veja bem, a margem líquida, mesmo depreciando tudo e calculando depreciações, ela ainda cairia para uma faixa no Brasil ao redor de $400 por hectare. Né? Contra hoje, nos Estados Unidos, que não chega a $100 por hectare, convertendo acre por hectare. Ou seja, é 4 vezes maior que o americano, mesmo esquecendo EBITDA e margem bruta. A nossa condição de jogo é muito diferente. Então, eu não consigo enxergar um produtor brasileiro, por exemplo, decidindo reduzir a área ou coisa desse tipo em função de alta de insumos. Não, porque a situação dele frente ao principal concorrente é muito superior. E ele ainda tem um outro benefício, né? Ele termina a área de soja dele e vai plantar um milho segunda safra, que também está aí numa valorização tão forte quanto a da soja no mercado global. Então, esse somatório é que nos dá uma vantagem que é uma vantagem ímpar no mercado global. Muito bom, muito bom. Meu caro Carlos Cogo, muito obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender essa dinâmica de precificação aí da soja e principalmente trazer cenários que podem ajudar o produtor aí na tomada de decisão. É fundamental esses números que você trouxe para a gente. O produtor tem que saber que realmente a margem dele não vai ser igual a de anos anteriores, a não ser que exista uma mudança completa aí no cenário de alta da soja ou de mudança cambial que justifique aí essa mudança de margem. Mas ainda assim, o que tem hoje em termos de margem para o produtor brasileiro é muito bom e, inclusive, como você bem pontuou aí, 4 vezes superior ao do produtor americano. Então, assim, não tem por que pisar no freio nesse momento, né, Cogo? Tem que fazer a conta, tem que né, aproveitar as oportunidades e continuar a vida, né? Com certeza, perfeito. Claro que a gente, para finalizar, a gente sempre diz, é difícil, olhando o lado do produtor, ele enxerga durante 3, 4 anos uma margem bruta de 50%, 55%, e aí olha uma margem de 30%, 35%, à primeira vista você pode pensar, pô, minha margem está caindo muito, mas ela ainda é muito elevada. E ela é muito elevada para parâmetros nacionais e para parâmetros internacionais. Ou seja, não é hora de botar pé no freio de maneira alguma, é hora de acelerar e ultrapassar o concorrente de vez. Boa, Cogo. Meu amigo, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Um grande abraço para você e volte sempre, Cogo. Um abraço a todos aí também. E, novamente, um excelente ano, que todos tenham bastante saúde e tenham uma excelente safra. Obrigado. Abraço. Abraço. Tá aí Carlos Cogo aqui com a gente no Notícias Agrícolas, dando uma aula, trazendo muita informação nova que pode te ajudar aí na tomada de decisão da sua comercialização, do seu planejamento aí, inclusive para futuras safras.
Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você confere comigo. Março, 14 dólares e 25 centes por bushel, alta de 34,5 pontos. Maio, 14 dólares e 34 centes por bushel, 33 pontos mais 75 de elevação. Julho, 14 dólares e 38 centes por bushel, 32 pontos mais 25 de alta. Agosto, 14 dólares e 11 centes por bushel, 27 pontos de elevação. Tá aí na tela o milho, março 6 dólares e 11 centes por bushel, alta de meio pontinho. O maio 6 dólares e 10 centes por bushel, queda de 0,25. Julho 6 dólares e 6 centes por bushel, queda de 0,75. E setembro 5 dólares e 76 centes por bushel, recuando 1 ponto mais 75. E para finalizar temos também o trigo. Trigo no vermelho, março 7 dólares e 90 centes por bushel, 6,25 de baixa. Maio, 7,93, 5,5 de queda. Julho, 7,81, 6 de baixa. E setembro, 7 dólares e 80 centes por bushel, também com queda de 6 pontos. São os números de hoje. A gente agradece muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros destaques, mais cotações para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.